Está ao vivo conosco no CBN Campinas o ex-ministro da Agricultura e produtor rural, Antônio Cabreira. Muito bom dia. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje na CBN. Então, ex-ministro, você acompanhou essa reportagem, que situação, né? Alta do álcool, da gasolina, do óleo diesel. Onde é que nós vamos parar? É uma dificuldade muito grande, não só aí a reportagem foi muito boa, mostrou na questão dos aplicativos, da mobilidade urbana, mas tem outro complicador grande nesse aumento do preço dos combustíveis de uma maneira geral, porque aí eu incluo o diesel, que é a questão dos transportes e a questão da agricultura. Esse aumento de diesel está ocorrendo em plena colheita agrícola, e depois nós teremos o início do preparo de terras que serão plantadas no segundo semestre, fora a safrinha que é plantada agora. Então, esse impacto também vai chegar à comida. A boa notícia é realmente essa. O petróleo agora, nos últimos dias, ele baixou em torno de 30%. Em alguns lugares, a gente já está observando uma queda no preço do diesel. Então, infelizmente, a gente vai ter que aprender a conviver, e isso não é fácil, com essa crise energética, principalmente pela guerra. Mas eu acho assim, independente, a gente pode conversar um pouco sobre essa questão dos aumentos, mas há um ditado rural que diz assim, que você nunca deve desperdiçar uma crise. Eu acho que essa crise energética que nós estamos passando agora é o momento para toda a sociedade brasileira repensar de uma maneira geral, muito ampla, profunda, a nossa política energética, inclusive até mesmo na questão da Petrobras. Cabreira, bom dia. André Berenguel, obrigado também em atender a CBN Campinas. O senhor tocou em vários pontos e são várias variáveis, né, como se diz, é algo bastante complexo. Porque tem a questão dos combustíveis, no caso a gente está falando do diesel, o senhor falou, né, da área da agricultura, há toda essa problemática dos fertilizantes, né, essa insegurança que está sendo gerada em função de tudo isso, e como que fica, né, essa previsão para o produtor rural em meio a tudo isso? O senhor que já esteve do outro lado, né, do lado político, do lado do governo, há muita discussão política e econômica, como conseguir conciliar tudo isso? Olha, pela experiência política que eu tive, eu posso dizer o seguinte, por isso que a gente pode fazer alguns comentários sobre essa crise agora, no curtíssimo prazo, para o hoje e para o amanhã, porque não é fácil, nós temos uma dependência energética ainda muito grande, no caso dos fertilizantes é assustador, 85% dos nossos fertilizantes eles são importados. E quando às vezes eu falo fertilizante, talvez o ouvinte da CBN não está mais fertilizante. Fertilizante é o macarrão, é o arroz, é a carne, é o ovo, é o frango, porque é através do fertilizante que nós conseguimos ter uma boa safra. Ainda mais o Brasil, diferente dos outros países, como nos Estados Unidos ou na Europa, nós fazemos mais de uma safra por ano. Ou seja, então o nosso consumo de fertilizantes é maior do que eles que fazem apenas uma safra por ano. Aqui nós chegamos a fazer até 3 safras. Mas se eu pudesse fazer uma opinião política sobre isso, eu diria que hoje, e aproveitando essa crise para olhar o horizonte e a gente ter uma estabilidade maior, eu entendo que hoje nós temos governo demais na questão da política energética nossa. Então, por exemplo, nesse momento de crise, acho que todos os governos, o federal e o estadual, eles deveriam pensar numa baixa tributação imediata. Eu acho que, nesse momento, o Estado tinha que dar a sua contribuição, e a gente não vê isso. A gente vê uma discussão, determinados estados são contra a redução do ICMS. Então, é incrível que, nesses momentos de crise, e como também foi na questão do Covid, você não vê uma contribuição do Estado para a sociedade. E o resumo que nessas crises, quem realmente só paga a conta é o setor privado, é o taxista, é aquele usuário do aplicativo do Uber e outros aplicativos. Então, acho que é por isso que eu entendo que a sociedade deveria repensar isso em termos de tributação, em termos da presença estatal, em termos, por exemplo, da dificuldade que nós temos das liberações de novos projetos na área de energia, né? Pode ser até mesmo uma energia elétrica, as novas hidrelétricas nossas, elas foram feitas, isso é
é um desastre para gerações futuras. A fio d'água, elas não tiveram o devido correto aproveitamento do potencial hidrelétrico que a gente tem, a presença da Petrobras no setor. Hoje a Petrobras é uma empresa que ela ainda não é eficiente como é outras empresas, nós não temos uma verdadeira competição no setor de combustíveis. Enfim, eu acho que para cada um desses temas a gente tem aí vários comentários a serem tecidos. Ex-ministro, o Brasil tem todas as condições para ser um potencial produtor de fertilizantes? Sim, desde a minha época do Ministério, por exemplo, e aí é importante, antes de mais nada, distinguir alguma coisa. As pessoas, às vezes, porque hoje, às vezes, você pega um determinado tema importante, você tem uma ideia, e dependendo, a pessoa fala, essa ideia aí é uma ideia bolsonarista. Não, aqui ninguém está vinculando isso a este ou aquele presidente, ou a este ou aquele partido. Desde a época que eu estava no Ministério, nós já discutimos, por exemplo, a exploração das nossas jazidas de minério, principalmente no caso dos fertilizantes. E o que é interessante nisso? Agora, a imprensa, inclusive, ela faz uma mistura muito grande na mineração das terras indígenas. Esse é um outro assunto, e eu já quero aqui adiantar, eu sou totalmente favorável à mineração nas terras indígenas, porque eu acho que essa é uma decisão que cabe aos indígenas. Eu vejo discussões, eu vejo especialistas na imprensa, mas cadê os indígenas? Se há determinada etnia, determinada tribo que quer utilizar os seus recursos naturais, como a gente vê, por exemplo, hoje no Canadá. No Canadá você vê tribos indígenas explorando petróleo nas suas reservas. Isso é uma coisa inimaginável hoje no Brasil. Mas no caso dos fertilizantes, nós temos jazidas que estão fora das reservas indígenas. Por exemplo, nós temos uma jazida muito grande no município de Altazes, no interior do Amazonas. Desde 2000, que a empresa, uma empresa privada, ela conseguiu os direitos minerários. Em 2015, ela conseguiu a licença para explorar essa jazida, então ela tem uma licença ambiental. No entanto, o Estado, e aí no caso o Judiciário, interviu, e esse processo hoje ele está judicializado. Então é incrível as decisões que nós tomamos, isso eu digo em termos de aparato, ou Ministério Público, ou o Judiciário, que nos impedem de utilizar os nossos recursos naturais. Porque não adianta a gente falar, o petróleo é nosso, o fertilizante é nosso, enquanto ele estiver lá debaixo do solo. É preciso capital, é preciso investimento, é preciso tecnologia para que isso possa se transformar num bem que gere prosperidade e que gere melhoria de vida para os brasileiros. Porque não existe nada mais arriscado de que uma potência agroalimentar como o Brasil ainda estar nessa dependência do insumo importado, conquanto a gente tem aqui no nosso país inúmeras reservas. Uma outra coisa interessante, que eu não vejo comentários nisso, é a falta do conhecimento do nosso solo. Se você pegar, por exemplo, na área de fertilizantes, em média apenas 30% do Brasil, e no caso da Amazônia apenas 7%, nós temos um conhecimento geológico adequado em termos de fertilizantes para a agricultura. Então nós temos ainda um mundo a ser explorado de maneira adequada, e eu acho que o governo deveria facilitar, desburocratizar essas novas pesquisas minerais, até para que a gente possa ter um retrato melhor do que é o solo e subsolo brasileiro. Antônio Cabreira, nós temos uma pergunta aqui de um ouvinte da CBN Campinas. O estado de São Paulo tem 173 usinas de açúcar. No mundo inteiro, usinas podem vender etanol direto aos postos de combustíveis. No Brasil, elas são obrigadas a venderem toda a produção para a Petrobras. O senhor consegue imaginar que isso possa alterar ou mudar algum dia, Antônio Cabreira? É uma coisa interessante, muito boa essa pergunta, e eu diria assim, às vezes as pessoas vão achar meio simplistas, porque a gente acha que os nossos problemas eles são complexos, e são, porque nós somos interligados, hoje o mundo é globalizado. Mas às vezes a gente interpreta e entende que a solução para esses problemas brasileiros, eles precisam de muito estudo, precisam de um plano nacional. Eu diria assim, o grande problema do Brasil hoje é a falta da liberdade. E o caso dos combustíveis é típico, é coisa assim, é único no mundo, onde você tem um tesouro
você tem essa quantidade imensa de usinas produzindo uma energia renovável que ninguém no mundo tem. O Brasil tem hoje o maior programa de combustíveis renováveis do mundo, nem a Alemanha, que se considera um país verde, tem esse nível que nós chegamos, com toda uma infraestrutura montada. Então, hoje, em qualquer posto, em qualquer canto do Brasil, você vai encontrar uma bomba vendendo gasolina e uma bomba vendendo etanol. Mas agora é incrível, porque a usina ela não pode vender esse etanol diretamente a um posto. E a razão, basicamente, é o seguinte: tem que se vender para uma distribuidora para se evitar a sonegação. É incrível, porque quem está pagando essa conta é o consumidor final, porque você corta essa liberdade. Então, eu sou da região, por exemplo, de São José do Rio Preto. Às vezes nós temos usinas daqui que tem que mandar esse combustível aí próximo de Paulínia, ele vai para uma distribuidora, parte é misturada na gasolina, parte é vendida como etanol, e ele às vezes retorna para a região. Então nós temos um passeio desse combustível, que é uma outra coisa também simples, às vezes polêmica, mas, por exemplo, no Brasil você não pode ter as bombas automáticas sem o frentista, coisa que você, quem visitar outros países, na Europa ou nos Estados Unidos, você vai lá e você mesmo põe a sua gasolina. Isso é custo. Quando você obriga um posto a ter um frentista, e eu não estou aqui sendo contra os frentistas, eu estou preocupado com o consumidor final. Isso tudo encarece esse produto. Por quê? Porque essa presença do Estado que tira essa liberdade. Então, quando nós tivermos a liberdade de produzirmos os nossos fertilizantes, de produzirmos ou vendermos diretamente o nosso combustível, quando a gente tiver liberdade para construir as nossas ferrovias, liberdade para poder usar as nossas hidrovias, que vão usar menos diesel e vão ser mais eficientes ambientalmente, eu tenho certeza que o Brasil dará um salto maior ainda em termos ambientais e em termos de oferecer à população produtos mais baratos. Agradecemos aí Antônio Cabreira, ex-ministro da Agricultura e produtor rural. Muito obrigado pela entrevista aqui no CBN Campinas. Prazer, um bom dia a todos vocês.